Bem-vindos a mais um podcast Na Mesa Pode. Esse aqui é um espaço da Sanutrim para a gente falar sobre nossas escolhas conscientes, falar um pouquinho sobre alimentação e o quanto essas escolhas podem influenciar na nossa saúde no dia a dia. E hoje temos uma convidada especial para falar sobre saúde emocional, quanto impacta a nossa alimentação, nossa escolha na nossa saúde emocional. Bem-vinda, Amanda Couto, que é neuropsicopedagoga e está acostumada aí a estudar as relações entre hábitos saudáveis, comportamento e o quanto isso reflete na nossa saúde, certo? Obrigada, Seja Cíntia. bem-vinda, é Muito um prazer estar aqui com obrigada. você. Prazer é todo meu pelo convite. A primeira pergunta é: você acredita mesmo que os nossos hábitos alimentares, as escolhas alimentares do dia a dia podem refletir no nosso estado emocional? Sim, Cíntia, eu vou contextualizar um pouquinho, né? Sou uma profissional da área da saúde e educação. Então, acompanhando aí já há muitos anos, uma trajetória de mais de 25 anos, desde essa primeira infância até a fase da adolescência, eu tenho certeza em afirmar que sim, os hábitos alimentares interferem na saúde mental, nos comportamentos e, inclusive, na aprendizagem, que é um pouco que a gente vai falar hoje também, né? Principalmente isso é a primeira infância, né? Esse momento Exatamente, importante da introdução alimentar. Os 7 exatamente. primeiros anos de vida, né? Isso mesmo. E aí, o que eu quero trazer hoje, né? Nós temos um conceito importante que eu vou me apropriar aqui da área da psicologia, que é a transgeracionalidade. E ela é um conceito que traz o quanto as famílias têm, consciente ou inconscientemente, o hábito de trazer aí para a geração futura, né, para a educação dos seus filhos, muito daquilo que vivenciou em seu contexto familiar. Então, temos duas tendências, Cíntia. Ou eu sou muito, muito, muito restrito, ou eu sou muito, muito, muito permissivo, como até uma versão daquilo que eu vivenciei. E Uhum, quando a gente fala de alimentação, isso é um grande risco, né? uhum. A gente que convive com crianças e adolescentes, a gente sabe que tudo que não tem equilíbrio, que causa um descompasso, é algo problemático. E eu sou uma profissional que atuo na área do neurodesenvolvimento. E a gente começa, inclusive, a estudar e estabelecer as relações desses impactos na aprendizagem no contexto escolar, de algo que vem normalmente desse contexto, desse âmbito familiar De também. hábitos familiares já instaurados, né? A gente traz ali a Exatamente. nossa memória, a nossa história e repete isso. E isso, e muitas vezes, como eu disse, de forma inconsciente. Uhum. Então, eu tenho uma tendência a deixar meu filho comer de tudo, fazer escolhas, fazer o que deseja, ou ser extremamente proibitiva. E quando eu transponho isso para o ambiente escolar, é ainda mais caótico. Principalmente quando a gente lida com crianças em fase de crescimento, né? Uhum. O desenvolvimento que precisa de todos os nutrientes e a gente coloca a criança naquele patamar de uma restrição daquilo que é fundamental para o desenvolvimento pleno dela. Sim, Então a é um gente risco. acredita que essa forma de restringir demais, né? Qualquer exagero, ser radical nesse sentido, talvez principalmente na infância, gere traumas também. E afaste a Exatamente. criança dessa boa relação com o alimento, né? Exatamente. Nossa função é construir os bons hábitos alimentares, para que futuramente as crianças e adolescentes façam boas escolhas. O que acontece é que a criança e o adolescente, ele é ali, ele está abaixo do adulto. Então tem a questão da heteronomia. Uhum. Aquilo que é oferecido no meu lar, na minha escola, é aquilo que eu vou fazer parte da minha alimentação, do meu dia a dia. Se eu tenho isso suprimido, quando eu posso, eu tenho uma É o tendência exagero. ao exagero. E a gente ouve Aí aquela muito. criança que não come brigadeiro, chega na festa e come 20 de uma Se vez, né? lambuza, exatamente. E sabe que, principalmente as escolas que oferecem alimentação, isso é muito comum hoje, a Uhum. gente vivencia falas de crianças e adolescentes que falam: na minha casa, eu posso. Por que Uhum. aqui você não deixa, né? Então transpõe um sentimento até de culpa ali, você Uhum. terceiriza essa culpa que muitas vezes é algo instituído pela família. Instituído por quê? Cíntia, não tem muita clareza do que é restrição alimentar, do que é seletividade alimentar e do que é uma preferência. E Uhum. aí, nessa salada, você restringe. Porque a restrição é indiscutível, é algo relacionado à saúde. Não pode por um motivo pontual importante. A preferência, ao longo do crescimento dessa primeira infância,
as crianças vão adquirindo a preferência aos alimentos. E nós temos como modelo, como função, colocar ali a oportunidade da experimentação, né? Que é parte do ambiente familiar e parte do ambiente escolar. Só que isso, muitas vezes, se fica só num contexto, se não há uma continuidade, uma parceria, você não consegue efetivar essa construção. Acho que a criança ela acaba se protegendo de uma forma ou de outra, quando ela vê que o discurso da escola não é o mesmo que o dos pais, né? Isso. Eu acho que isso sempre, assim, Desconecta. ou se o discurso do pai não é o mesmo da mãe, né? Então eles Dentro acabam da própria casa, muitas vezes também. E aí Agora, é complicado, porque você, veja, quando você fala do neurodesenvolvimento, você percebe uma criança que fica sem saber para que lado vai. E a gente tem a tendência forte com relação aos modismos, né? A gente está vivendo esse grande impacto tecnológico. E a gente sabe o quanto tem o aspecto bom e o aspecto ruim. Olha o equilíbrio, voltando aqui novamente para o nosso bate-papo. E E acho que é aí, a palavra-chave, é o a equilíbrio que é esse a palavra-chave. ponto crucial que todos nós, adultos, crianças, precisamos encontrar nesse sentido, né? Exatamente. E aí, o que acontece? A criança, ela tem ali, no córtex pré-frontal, que é a minha área de atuação, a construção de uma autorregulação. Só que na primeira infância e na adolescência, eu preciso de quem? Na minha heteronomia? Do regulador externo. Só se o meu regulador externo não tem uma coerência, segue a modismos, como eu estava falando, e tem a questão dos impactos tecnológicos, o exacerbado número de informações, né, que as famílias recebem, e você tem uma tendência, muitas vezes, a seguir, né, esses caminhos. Eu acho que além das informações, assim, a palatabilidade, né? Tem ingredientes que de fato liberam hormônios né, dopaminas e um neurotransmissor que traz essa dependência e que traz um prazer enorme, que traz uma palatabilidade que você acaba sendo muito influenciado ou de fato dependente do açúcar, do doce. Então, o ingrediente, ele interfere, né? Sim. Então, e a gente fala do neurodesenvolvimento. Essa interferência no córtex pré-frontal vai causar um desajuste. Principalmente na parte de regulação emocional, né? Então, a gente está falando de corpo e mente e esse ajuste relacionado à parte de alimentação. Isso gera também impactos no meu intestino. A gente tem vários estudos que nomeiam o intestino como o segundo cérebro, porque no intestino, sim, há inclusive produção de neurotransmissores, né? Então, são esses que causam a sensação de prazer, a questão da estabilidade das emoções, diminui o estresse. Se eu tenho uma má alimentação, eu tenho uma constipação intestinal, essa sobrecarga, ela vai gerar impactos no comportamento. Então, não tem como desconectar. O que é o ideal? É o prato colorido, com a variedade de alimentos, a famosa e antiga pirâmide alimentar, né? Não tem novidade, Cíntia. Na verdade, não tem novidade. O açúcar, né? Quanto menos, sim, quanto mais tarde, melhor. Mas a criança que está tendo uma introdução alimentar e já começa com açúcar, com gordura, né? Com esses ingredientes que geram já essa palatabilidade, essa sensação, dificilmente você vai introduzir um brócolis ou um legume. Não consegue, porque ele já vai criando esse paladar. Porque é gostoso, libera a sensação do prazer. É isso. E a criança não vai entender que faz bem, tem que comer. Ela vai comer o que for gostoso, né? O que for oferecido. Então, é claro, você vai preparar uma lancheira, né? Muitas vezes a gente vai ali para os ultraprocessados porque existe a questão da praticidade. Então, exige uma organização prévia que, por vezes, a gente, como família, não quer pagar esse preço. Então, a gente coloca ali o que é mais prático. Sim. E aí, ela está construindo esse hábito alimentar dentro dessa praticidade. Agora, o que eu queria também trazer aqui para a nossa reflexão? É um equívoco grande. Porque quando a gente fala do neurodesenvolvimento, da aprendizagem, então vamos focar na área da educação. Para aprender, a alimentação é um dos pontos importantes, assim como o sono também é, não é verdade? Física, a atividade física também é. Tudo que está em descompasso vai causar um desajuste. Então, você tem um filho, você leva ele para a escola de manhã, sem comer nada. Em jejum, porque na minha casa não temos esse hábito. Geralmente as crianças pequenas acordam já pressionadas, com sono, correndo, não quer comer, aquela correria, não quero nada. Como essa criança aprende se ela não tem energia
para gastar com o gasto cognitivo, que consome muita energia. Então, você tem um aluno sem proatividade, um aluno Com sono, desatento, cansado, sem energia. um aluno cansado. E isso vai trazer ali toda uma repercussão no ambiente escolar. Mas a gente precisa saber diferenciar, né? O que é algo pontual, hoje não comeu, hoje Isso. estava assim, hoje teve esse comportamento, do que é algo efetivo. Porque o equívoco que eu me referia, que é um grande mito, que eu ouço muito no consultório, é assim: nossa, mas Amanda, hoje tudo hoje em dia é TDAH. Tudo hoje em dia é TEA. Né? A gente acha que, né? A gente tá, assim, eu também acho que tem TDAH, porque hoje em dia tudo a gente esquece, é muita informação, né? A gente vive num mundo mutilado de informações e funções a fazer. Quando a gente esquece as palavras e fala, gente, tá todo mundo assim meio Todo TDAH. mundo sobrecarregado. E crianças, então. E imagine os nossos filhos, E né? aí, o que você acha disso? O esclarecimento que eu quero deixar aqui para todos. Eu, né? essa semana, já Pais. marquei um teste pro meu filho, juro por É Deus. isso mesmo. Porque eu tô preocupada, assim, ele lê a questão da prova e não consegue, ele sabe responder se eu Compreender, explicar, sim. mas ele não consegue entender o enunciado, Interpretar. coisas que às vezes não tá conseguindo ter o foco da questão. Exatamente. Então me explica. Então, deixo agora essa dica preciosa, hein, Cíntia? Tem um mito grande que tá correndo à solta, que é esse, né? Todo mundo é? Não. Quem é, sempre foi. Transtornos do neurodesenvolvimento não são doenças, são estados do neurodesenvolvimento biológicos que não tem cura, porque não é doença. Vai acompanhar o indivíduo durante toda a vida. O que acontece é que a primeira infância depois. você não adquire. É algo do neurodesenvolvimento. Mas tá? esse neurodesenvolvimento não pode ser afetado por essa Ele quantidade pode. de informação e você se tornar Não pode. a ter esses sintomas? Não. Quem tem o transtorno do neurodesenvolvimento envolve aspectos hereditários, genéticos e epigenéticos. Os epigenéticos entram na sua colocação. São fatores ambientais os quais nós somos expostos. Então, o estresse, a poluição, excesso de agrotóxico nos alimentos, tá? Medicações, Corantes, aditivos, né? radiação. Hoje é comprovado que esses fatores epigenéticos também influenciam, mas a base dessa outra pirâmide é o fator genético e hereditariedade. Então, ninguém adquire por conta de uma alimentação. Agora, Cíntia, os sintomas podem se agravar e eles tendem a aparecer principalmente no final da primeira infância e no ingresso dessas crianças do ensino fundamental, quando a exigência escolar, de demanda escolar e de demanda social aumenta. Então, parece que surgiu naquele momento, mas na verdade não. Eu sempre brinco com as famílias, é um parafusinho que estava ali com uma bucha um pouquinho solta. E aí você vai apertando e o parafusinho vai espanando. Não é que apareceu naquele momento, mas ele começa agora a ficar mais evidente. E aí há um impacto significativo da questão alimentar com relação a isso. Então, quando a gente tem padrões de muita permissividade, pode comer tudo, o açúcar, o corante, a cafeína, a gente tem a tendência em agravar esses quadros de transtornos do neurodesenvolvimento, que influenciam diretamente na aprendizagem. Então, eu vou ter, sim, os quadros de desatenção, de hiperatividade, de impulsividade, muito mais exacerbados do que poderiam estar se estivessem submetidos a uma alimentação equilibrada, a boas escolhas, a um bom sono, a um acompanhamento, porque a gente precisa tirar no nosso campo visual toda a integridade fisiológica, né? Aspectos de acuidade visual, acuidade auditiva, como eu mesmo falei, o funcionamento intestinal, vitaminas, vitamina D. Então, tudo isso tem uma influência na integral, saúde. né? Exatamente. Não é só, não tem um aspecto, são vários Não aspectos. tem. Além desse tripé, né? Sono, alimentação e atividade Exatamente. física. Agora, se você pudesse dar dica, assim, pro pai ou pra mãe, diante do que você vê hoje do número, né, de seletividade, de preferências, de transtornos, de que forma que a gente pode ajudar, então, principalmente nesse início, né, a criança que ainda é pequena, que dicas, assim, você falaria, assim? A dica é a construção de hábitos a começar
no Como contexto exemplo. familiar como exemplo. Essa é a primeira e mais valiosa, né? Não é faça o que eu digo e não o que eu faço, né? É de fato ser o modelo dentro da sua própria casa. Aí sim a gente consegue transpor isso para os contextos sociais nos quais nossos filhos vão participar. Segundo fuja dos modismos, porque a gente tem a tendência já, como eu falei, da transgeracionalidade, trazer contextos que nem sempre são os melhores, e a gente tem uma tendência também, porque o filho da minha amiga, porque a minha amiga fez, não é porque deu certo para o filho do outro que vai dar certo também para o seu filho. É isso, né? A gente está falando de pessoas, de individualidade. Cada ser humano é único. O que funciona para você não funciona para mim. Então, fuja dos modismos, né? Fuja desse contexto muito forte de informações que não têm fundamentação científica, tá? E aí a gente cai nessa fala mecanizada que são mitos de coisas que de fato sempre existiram e que não passaram a existir a partir de agora por conta da nossa correria, não, que sempre existiram. Então a gente precisa trazer a nossa fala a uma base científica. Ouviu uma informação, seja qual fonte for, procure um médico, vai verificar se de fato aquela informação é verdadeira. Cuidado com a automedicação, Cuidado né? com a Eu vejo automedicação. medicando as crianças de uma forma Sim, você trouxe um discriminada. ponto importantíssimo, que é, muitas vezes a tendência a um padrão de alimentação extremamente restrito, achando que a gente está abafando, né, digamos assim, você depois vai ter que correr atrás de uma suplementação. Porque a criança, ela precisa de todos os nutrientes que estão aonde? Nos alimentos, para crescer e se desenvolver de maneira saudável. Se eu não tenho isso no meu prato, eu vou ter que suplementar. E aí você sobrecarrega o estômago do seu filho e tá tudo bem. E hoje esses né? suplementos sempre cheios de aditivos, de corantes, né? Nem sempre tão naturais e tão benéficos nesse sentido, né? Isso, Então, o alimento é o que de fato importa, é a base, né? É a base, então é o alimento. Fuja dessas questões de medicações, de suplementações. O que a gente precisa tá ali na raiz, tá no alimento, tá na mesa. Seja o exemplo, boas escolhas. Agora, você acha que as escolas têm esse papel também de responsabilidade nesse sentido? E como é que elas estão lidando com isso? Porque eu vejo que os pais estão tendo um poder, assim, né? Tem uma força muito grande hoje em dia nas decisões que são colocadas dentro da escola. E a escola acaba tendo essa responsabilidade também em educar nutricionalmente. Né? Você percebe isso? Como você acha que isso vem crescendo, né, dentro desse universo escolar? Existe uma pressão muito grande, gigantesca no universo escolar, que eu me refiro a uma terceirização. Aquilo que eu não faço no meu espaço familiar, enquanto responsabilidade minha, por vezes é delegada à escola. E isso traz um peso grande, porque a escola é um espaço também educacional. Mas o primeiro é o ambiente familiar. A escola, ela é parceira da família em todos os segmentos, né? Quando a gente fala de educação. E a alimentação, ela faz parte, né, de um dos caminhos que a educação precisa também auxiliar na construção de hábitos saudáveis, de uma alimentação equilibrada, de boas escolhas. É por isso que as grandes e boas escolas têm dentro, né, institucionalmente, nutricionistas que avaliam o cardápio, que acompanham, que ajudam nessas boas escolhas, que orientam as famílias, mas que muitas vezes não conseguem. As famílias, elas têm algumas argumentações, né, inconsistentes até, mas que tentam colocar ali dentro do ambiente escolar as suas escolhas pessoais. Isso eu falo muito. O ambiente escolar é um ambiente coletivo. Então, a alimentação coletiva ela é muito importante, até para o desenvolvimento mesmo, né, dos hábitos e do desenvolvimento, educação nutricional da criança. E muitas vezes os pais querem uma alimentação que é individual, né, que é personalizada, que é feita em casa, refletida nesse ambiente escolar. Eu acho que isso acaba trabalhando bastante. Muito, porque a gente ouve assim, eu 25 anos quase em chão de escola. A escola é uma extensão da casa. Não é. A escola é um segundo ambiente social importantíssimo, com seu papel fundamental e de ser parceiro. Por isso que com as suas características próprias, porque na sua casa você tem ali 1, 2, 3 filhos, marido, esposa, enfim, núcleo familiar. Na escola você une numa sala de aula
20 culturas diferentes, com seus princípios, com seus valores, com as suas crenças. Então, você me perguntou como é isso no contexto escolar? Extremamente complexo, porque a escola não vai agradar a todos. Por isso que a escolha da escola, ela é fundamental. Quando você visita uma escola para escolher para o seu filho, você tem que acreditar naquela filosofia e não só pedagógica daquilo que vai ser ensinado, mas em âmbito geral do que está sendo oferecido como um todo para o seu filho, porque ali ele vai passar pelo menos minimamente 10 anos da vida dele, né? Exceto as ocasiões que precisam ter mudanças de escola, às vezes ele chega ali no infantil e sai no terceiro do médio, como meu filho mais velho saiu. Quantos anos tem esses filhos? Mais velho, 18, e o mais novo, 13. Então, estou no auge da adolescência, Eu tenho né? a mesma idade, 18 e 13. Então, você conhece os meus desafios, né? Sim. Então, não há receita, né? As minhas dicas, elas são dicas valiosas, mas não existe uma receita. A gente está falando de alimentação, né? Nesse caso, não existe uma receita. Acho que existem condutas facilitadoras, condutas favoráveis, porque a gente tem, sim, estudos que comprovam, não é a Amanda, neuropsicopedagoga, que está dizendo a Aqui eu opinião acho, dela, né? o meu achismo, né? Quando eu trouxe aqui um pouquinho da nossa reflexão, a questão do neurodesenvolvimento, que é a minha principal área de atuação hoje, recebo pacientes com muita dificuldade de aprendizagem, com questões de desatenção muito fortes, então a gente sabe que tem um olhar sistêmico, um olhar integral para a composição do meu raciocínio clínico, ele é fundamental. Mas quando eu falo de aprendizagem, eu não tenho como desconectar esse tópico tão importante que a gente está falando aqui hoje, que é a questão da alimentação, né? Nesse mês em que a gente fala de saúde mental, a gente precisa trazer que a alimentação vai impactar, sim, na saúde mental dos nossos filhos, como impacta na nossa. Não é verdade? E nós, como adultos, a gente tem ali o quê? A gente para e hoje a gente tem ferramentas e estratégias para lidar com as nossas compensações. Ah, não fiz boas escolhas hoje, mas olha, no jantar eu vou melhorar. Mas a criança e o adolescente não têm, né? Então, nós somos responsáveis por esse movimento. Nós somos responsáveis. E a gente precisa entender os impactos que tem. Como eu disse, se você fala de um desenvolvimento típico, tem impactos X. Se você fala de um desenvolvimento atípico, ou seja, de crianças e adolescentes que já têm impactos profundos dos sintomas carregados do transtorno do seu funcionamento, você imagina o quanto isso se potencializa quando a gente fala de alimentação, de sono, de atividade física. Tudo isso vai promover ainda impactos mais positivos ou prejuízos muito importantes. Vai piorar o quadro, vai piorar o quadro. Por isso que lá, em 1940, surgiu o primeiro DSM, né? Que é o Manual Diagnóstico, que vai trazer esses sintomas que a gente tem que acompanhar para levantar uma hipótese diagnóstica. Por quê? Porque tinha muito achismo. Tinha muito achismo. Será que eu sou? Será que eu não sou? Né? E ali... Tem teste, Exatamente, é né? tudo Não tem comprovado. mais. Então você estava lá com aqueles soldados voltando ali da Segunda Guerra Mundial, cheio de questões de transtornos mentais, que houve uma necessidade de quê? De categorizar. Hoje a gente está no DSM-5. A gente acompanha isso ao quê? Como eu disse, ao desenvolvimento tecnológico. Então, a gente teve lá na década de 70 os primeiros exames de tomografia computadorizada, ressonância magnética. Isso foi comprovando o que a Amanda está falando aqui, que é olhar para esse cérebro cientificamente e entender quais são os impactos para o desenvolvimento da criança, do adolescente ao longo da vida, né? Então, não tem como desconectar. Não tem como desconectar, Cíntia. Maravilhoso. Eu acho que são dicas valiosas, preciosas, importantíssimas, principalmente atualmente. Então, se você acha que tá aí nos ouvindo e tem alguém que possa também aproveitar dessas dicas, você encaminha esse podcast para poder multiplicar essas informações tão importantes. A gente vai continuar por aqui no mês de outubro, tem várias datas importantes para a gente estar aqui comemorando e reforçando a importância, né, desse olhar com a criança, desse olhar da família, desse cuidado com a alimentação, quanto esse tripé, alimentação, atividade física, o sono, né, tudo isso impacta numa saúde mental e esse olhar, esse cuidado que a gente precisa ter, né, essa presença que a gente precisa ter mais forte em casa e com as crianças. Então, eu queria te agradecer muito, Amanda, por hoje, por essa compartilhar aí
seus conhecimentos com a gente. Eu que agradeço o convite e a gente continua à disposição para colocar esse conhecimento aí para todos, né? Ao alcance de todos. Muito Isso mesmo. obrigada. Obrigada, E viu? até o próximo, gente. Até.